Muy bien, Mateo 28, lo tenemos. Capítulo 28, versículos 18 al 20. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad. Repita conmigo: autoridad. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer. Repita conmigo: obediencia. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos. Repita conmigo: todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Amén. Glórias a Deus. Aqui temos uma síntese. Repita comigo: síntese de la misión de la iglesia. La gloriosa misión de la iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo, la novia del Cordero, es la más grande autoridad en la tierra. El Señor Jesucristo dijo eso. Assim que queria pensar com vosotros neste momento, para que podamos orar sobre a síntese de la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Pero antes, queria poner em pantalla trocito del momento que en la película Resucitado se destaca las palabras de Jesús y su ascensión, considerando que ele foi, pero volverá. Vou descer para esse lado aqui, porque parece que não entenderam. Jesús subiu a los cielos, pero va a volver. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Les voy a preparar lugar. E volverei, e os levarei para mim mesmo, para que donde yo estoy, estéis vosotros também. Amém. E eu queria pensar com vocês nesta síntese de la gloriosa misión de la iglesia. Aqui comigo todos. Em primeiro lugar temos o mandato. Repita comigo: o mandato. Jesús dijo: id y haced discípulos a las naciones. Pero el gran mandato no está en ir. En el texto original, aqui comigo, en el texto original, el verbo principal es hacer. Entonces, el gran mandato que tenemos por parte del Señor Jesús es hacer discípulos. Entonces, el verbo principal es hacer. Los otros verbos son auxiliares, que en español llamamos de gerúndio. ¿Y cómo podemos hacer discípulos? Repita conmigo: yendo. Es decir, en el original no está id, está yendo. Yendo a ser discípulos. Yendo por el camino. Estando en casa. Estando en el mercado. Estando en la universidad.
estando de viaje, estando donde esté, por donde pases, el Señor dice que debemos hacer discípulos. No es sencillamente, vamos a hacer una salida evangelística. Podemos hacerlo, pero nuestra misión no está en una fecha determinada. Jesús dice que nuestra misión de hacer discípulos es diaria. Creo que no entendieron nada. Voy para ese lado. Tu misión para ser discípulos es cada día. Merinho, nos informam que o vídeo agora barraram a qualidade e ele pode ser projetado. Então vamos adelante. Assim descanso. Apaga as luzes. Esbarra a qualidade. Esta aqui também. Orando todos, hein? ¡Despertad! Volumen. ¡Hermanos, despertad! ¡Hermanos! ¡Despertad! ¿Qué? ¡Santiago! ¡Se ha ido! ¿Quién? ¡Juan, despierta! Jesús, ¡Hermanos, Jesús se ha ido. despertad! ¡Jesús! ¡Jesús se ha ido! Se ha ido. hermanos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Jesús! ¡Jesús! ¿Dónde ha ido? ¡Jesús! ¡Jesús! ¿Dónde has ido? ¡Jesús! ¡Hermano! ¡Jesús! ¡Hermano! ¡Jesús! ¡Hermano! Hermanos, me voy a preparar un lugar para vosotros. Marchad, recorred el mundo y predicad el Evangelio a todas las naciones. Seréis mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los confines del mundo. Y sabed que estaré con vosotros siempre. Aleluia! Por isso és uma gloriosa missão. Porque esta missão não te foi dada e não me foi dada a mim por um governante terrenal. Não foi dada por alguém que tenha projeção nesta terra. Esta gloriosa missão nos foi dada por aquele que venceu a morte. A morte não lhe pudo detener. Ele se levantou da morte. É o único que venceu a morte. E ele disse que esta boa notícia deve ser levada por toda a terra e a todas as nações. E tu me podes perguntar, como lo vou fazer? Eu sou uma pessoa de poucas palavras. Eu sou uma pessoa iletrada. Ou sou uma pessoa tímida. Ou não tenho recursos nem projeções nessa terra. O Senhor Jesucristo disse: toda autoridade me ha sido dada en el cielo y en la terra. Id y haced discípulos a las naciones. Entonces, no está solo el mandato. El Señor Jesucristo no solamente nos manda ser los discípulos, Él nos entrega los recursos
para hacerlo. Toda autoridade. E aqui, me gostaria de explicar-lhes algo. Quando o Senhor criou ao homem, a sua imagem e a sua semelhança, disse a Bíblia que o Senhor lo bendijo e lhe deu autoridade. Repita comigo: autoridade. Autoridade sobre as coisas criadas. Então, o homem tinha autoridade. Pero dice a Bíblia que o homem desobedeceu a Deus. O homem tinha autoridade mientras estava em obediência. Repita comigo: obediência. Então, mientras ele obedecia, havia como que paraguas, cobertura. Repita comigo: cobertura, que lhe dava autoridade sobre todas as coisas criadas. Pero dia o homem desobedeceu. Dia o homem disse: não quero mais esta cobertura, não necessito mais esta cobertura. E desobedeceu a direção divina. E quando o homem desobedeceu a direção divina, perdeu a cobertura. E quando ele perdeu a cobertura, perdeu a autoridade. Por isso, por exemplo, nós temos aqui a igreja CPN, que foi resultado de envio, de uma cobertura para nascer. Porque este é o princípio de Deus. A igreja não é comércio. A igreja não se abre, nasce. E em primeiro lugar nasce no coração de Deus. E Deus bendice a seu povo. E através dos princípios estabelecidos por Deus de envio, então a igreja nasce e se expande. Então, por exemplo, os pastores Ramon e Ima estão em Perpignan. Eles estão bajo cobertura. Não estão allá por conta própria. Temos responsabilidade de orar por eles. E eles têm responsabilidade com a família CPN de seguir os princípios. E quando há esse seguimento, há bendição, há favor de Deus. De la mesma maneira, a igreja se vai expandindo. Temos um grupo em Vila Real, que os pastores Rossi e Fátima cuidam, que está como um grupo de conexão, pero como uma futura congregação. E estamos orando por isso. Me parece, não sei se são 32 que me dijo ayer. 32 pessoas. Temos outro grupo em Almasora. Já saber, não? O Senhor dijo: em los últimos dias derramarei de meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas hijas profetizarão. Vossos jóvenes verão visões e vossos ancianos sonharão sonhos. Então, o poder do Espírito Santo está sobre eles também. E temos um grupo em Almasora. São 20, por aí, não? 21, me parece. E nós outros oramos para que o poder do Espírito Santo esteja sobre Juan, sobre Rocío. Juan, o sacerdote. Rocío, a auxiliadora. Ramon, o sacerdote. Ima, a auxiliadora. Rossi e Fátima, creio que estão servindo fora. Rossi, o sacerdote. Fátima, a auxiliadora.
Pero ahora estamos sonhando mais, porque este é um tempo de expansão. 2025, um tempo de crescimento e novas conquistas. Ensancha el lugar de tu tienda, estenda las cortinas de tu morada, no escatimes, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás hacia la derecha, hacia la izquierda. Tu descendencia poseerá naciones y poblarán ciudades desoladas. Dê um glória a Deus. Entonces, estamos creyendo en esa expansão. E por isso, Davi e Lolis estão também avançando aí nesse sonho de Deus. E estamos começando a orar por uma quantidade de gente que está em Pozzolo, Sagunto, Valência, para cumprir o mandato. Pero de quem é a autoridade? A autoridade é do Senhor Jesucristo. Também em Pero Teruel. tu te acuerdas que em el huerto del Edén, el hombre perdeu esta autoridade dada por Deus. Também em Teruel temos gente. Teruel, incluso há gente de Teruel aqui agora, não? Onde está? Há alguém de Teruel? Ponte de pé, poneros de pé. Mira. Orlandito e Adriana les atende allá em Teruel e estão aqui fielmente. Deus les bendiga e haga prosperar esta obra como nunca antes. Ensanchamento. Amém? Então, disse que o homem pecou e perdeu a autoridade. Quando pecamos, damos legalidade ao inimigo. Então, como o homem pecou, Satanás correu lo que o homem tinha. Porque Satanás é ladrão, é roubador, é destrutor. Pero o Senhor Jesucristo traz vida, traz perdão, traz paz, traz esperança, traz um tempo de refrigério. Então disse que quando Jesus estava começando seu ministério terrenal, ele passou 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água. Então o diabo entrou para tentar-lhe. E lhe tentou em 3 momentos. Um de la pedra em pão, quanto à identidade. Depois, quanto à la posição. E por último, quanto à la relação com Deus. E disse que, quanto à la posição, o diabo levou ao Senhor Jesus em um alto monte. E disse: aqui está o mundo, os reinos e a glória de eles. Eu te entrego todo. Porque ele disse assim em el texto: porque a mim me foi entregue e eu entrego a quem quero. Quem entregou a autoridade sobre o mundo a Satanás? É o homem, quando pecou. Não sei se temos o texto para pôr em pantalla, este texto especificamente, porque é importante. Lucas capítulo 5, versículos 5 ao 7. Então o diabo lo levou a uma parte alta e desplegou ante ele todos os reinos del mundo em um só instante. Te darei a glória destes reinos e a autoridade sobre eles, le dijo el diabo, porque são minhos para dárselos a quem eu queira. Te darei todo isto
se me adoras. ¿Estás entendendo? Então, Satanás havia roubado, porque o homem havia pecado. E agora ele intenta o Senhor Jesucristo. Pero o Senhor Jesucristo já sabia desde a eternidade que não há reino e não há autoridade sem cruz. Então ele disse: vete, Satanás. E quando o Senhor Jesucristo passou por la cruz, disse que ele triunfou sobre principados e potestades, e los expulso em vergüenza, triunfando sobre eles em la cruz. E para expressar isso, además do texto que o apóstolo Pablo destaca, temos Apocalipse, capítulo 1, versículos 17 e 18. Juan tem a visão del momento em que o Senhor Jesucristo rescata a autoridade, saca as chaves de las manos del diablo. Miren lo que disse em Apocalipse 17 e 18. Quando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero ele puso a mano derecha sobre mim e me dijo: não tengas medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vive. Estuve muerto, pero mira, agora estou vivo por sempre e para sempre, e tenho em mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Jesús resgatou la autoridad. Por eso que después de resucitado de los muertos, ele dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos a las naciones. Digan gloria a Dios. Dáselo fuerte al Senhor Jesús. Entonces, tenemos el mandato. ¿Cuál es el mandato? ¿Cuál es el mandato? Hacer discípulos. Tenemos la autoridad. ¿De quién es la autoridad? Del Cristo ressuscitado. É importante destacar que ele venceu a morte. Sim? Terceiro, há um princípio. Repitam comigo: princípio. E qual é o princípio? Repitam comigo: obediência. Ele disse: enseñem a los nuevos discípulos a obedecer todos os mandatos que lhes é dado. O evangelho, não há evangelho sem obediência. Há gente que quer as coisas assim. Quizás tu has venido pensando que aqui há algo mágico. Há uns princípios de vida, de obediência que necessitamos dar, viver, praticar. Nós necessitamos obedecer, aprender a obedecer a Deus, aprender a dizer não a la carne, não a los sentimentos, e sim a la palavra eterna de Deus. Esta é minha Bíblia, la palavra de Deus. Eu sou todo lo que ella disse que sou, eu tenho todo lo que ella disse que tenho, eu puedo hacer todo lo que ella disse que puedo hacer. Aleluia! Escucharem? Quando seguimos os princípios estabelecidos na palavra, vamos sendo transformados. Transformados.
según la imagen del propio Jesús. Dice que um dia Jesus estava com os discípulos e de repente havia um homem que estava cego. E então os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, ¿por que este homem jovem está cego? ¿Acaso ele ha pecado? Ou foi seus padres quem pecaram? E Jesus disse assim: nem ele pecou, nem seus padres, pero ele está assim para que através de sua vida se manifieste a glória de Deus. Então Jesus continuou dizendo: mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo, dijo el Señor Jesús. E então disse que ele escupiu em el suelo, hizo barro, correu e passou em los ojos del ciego. E quando passou em los ojos del ciego, le dijo: ve al estanque de Siloé, que quer dizer enviado, lávate. Às vezes não queremos seguir os passos, queremos o milagre, pero isto de submeter-me não. Manda-me o milagre. E não é assim. Então, o jovem foi ao estanque de Siloé, que quer dizer enviado, se lavou e começou a ver. E quando começou a ver, seus vecinos disseram: ui, ¿é este o jovem que estava cego? Como agora está vendo? E lhe perguntava: ¿eres tu ou és outro? E ele disse: não, sou eu mesmo. Pero quem te hizo isso? Disse: Jesus. Pero como? Me passou lodo em los ojos. Repitam comigo: transferência. Jesus transferiu através da saliva o que estava em ele para aquele homem. Quando recebemos esta transferência de lo que está em Deus para nós, nossa vida cambia, nossos olhos abrem, nossa família é bendecida, nossos filhos são bendecidos. Então, disse que os vecinos le correram e levaram a los fariseus, que era o grupo religioso, e disseram: esse jovem foi sanado. Que dia foi? Foi sábado. Como é isto? Quem lhe sanou em el sábado? Em sábado não se pode sanar. Tem que guardar. Deixa morir. Deixa podrir. A lei, o legalismo. Esse homem é pecador. Não é possível. E então, os fariseus foram ao padre del jovem. Le disseram: tu filho era cego? Sim, era cego. Agora está vendo? Sim, está vendo. Pero quem lhe hizo isso? Um tal Jesus. Pero esse homem é pecador. Isso é real? E então, os padres del cego disseram: por que não vais e pergunta a ele? Queres também conhecer a este Jesus? Uau, não! Rugiram. E então os fariseus religiosos trajeron el cego. E quando trajeron el cego, le perguntaram: quem te hizo isso? Um tal Jesus. Pero foi no dia del sábado. Se foi no dia del sábado, ele é um pecador. E sabes lo que el cego dijo? Se és pecador, eu não sei. Uma coisa sei: eu era cego, agora veio. Eu estava, se és pecador, eu não sei.
Podes dizer alguns de vosotros aqui. Estava encadenado à imoralidade sexual. Eu era um imoral, mas agora sou livre. Eu era um ladrão, agora sou livre. Eu era um adúltero, agora sou livre. Eu era um mentiroso, agora sou livre. Se el Hijo os libertare, verdadeiramente sereis livres. Se el Hijo os conocereis a verdade, e a verdade os hará livres. Livres, 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 livres. E esta liberdade traz paz, traz esperança, traz autoridade. Então, a síntese, o mandato a ser discípulo, a autoridade, o princípio, a obediência e, por último, a recompensa. A recompensa. Os que tenham convicção desta recompensa, algo assim comigo. E qual é a recompensa? Qual é a recompensa? El coche nuevo? La casa nueva? Incluso la salud física? Pode ser algo que nos bendice. El coche, la casa, la salud. Pero não, esta não é a recompensa. Ele disse: tenham por seguro, e aqui estou com vosotros. Não entenderam, não entenderam, não entenderam, não entenderam, não entenderam, não entenderam. Eu tenho uma recompensa que não está a nível terrenal, é a glória eterna. Estarei para... Llévanos en tus manos.